Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala, irmão Cícero José, do estado do Ceará, para todos os que estarão me ouvindo através dessa mensagem de vídeo que está no nosso canal do YouTube. Quero lhes trazer, queridos, um versículo bíblico da parte de Deus para que nós possamos entender um pouco do propósito do Senhor para com as nossas vidas. Nós vamos observar no livro de Apocalipse. O versículo que nós iremos usar está no capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, no versículo de número 22. Creio que é o último versículo do capítulo de número 3, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos ouvir, queridos, em versículos posteriores, por exemplo, o versículo de número 11, a Bíblia vai estar, queridos amados irmãos, citando para nós: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A todo momento a Bíblia vem nos advertindo, queridos, da proporção tal que nós devemos estar conectados no Senhor. Existem muitas pessoas, irmãos, que nos últimos dias têm passado batido. Como assim, irmão Cícero, batido? No significado, irmãos, de não estar dando ouvido à palavra do Senhor. Alerta é, versículo de número 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos amados, a cada dia o Espírito Santo do Senhor tem falado, tem tocado em vidas, e pessoas têm estado continuando com seus olhos fechados, com a sua mente fechada para as coisas de Deus. Tem aberto a mente, os olhos, os ouvidos, tudo sobre você, para as coisas mundanas, para as coisas malignas, e a cada dia fica mergulhando neste mar de solidão, neste mar de vazio, neste mar de iniquidade. Mas quando a Bíblia vem nos alertando: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, vem falando sobre o inimigo das nossas almas. Não pense que a luta minha e a sua luta é contra carne nem sangue, não, mas é contra os principados e potestades desse século. Nós vamos ver, queridos irmãos, que a cada dia a iniquidade ela se multiplica nas nações. A cada dia as pessoas matam uns aos outros. A desunião é crescida a cada momento entre as famílias, entre pais e filhos, muitas vezes por motivo de desentendimento que às vezes nós não entendemos. E pensando nisso, irmãos, o Senhor ele nos proporcionou uma palavra de vida eterna, uma palavra de vida que nos traz o sucesso e o entendimento daquilo que é necessário para a nossa vida. Se nós não ouvirmos, não entender a palavra de Deus, aí não é culpa de Deus, é culpa nossa, porque nós não queremos, muitas vezes, entender o que Deus tem falado. E muitas vezes, quando vem uma palavra de exortação para nossas vidas, nós ficamos tristes e não queremos receber essa palavra de exortação que muitas vezes vem para a nossa vida. Lá no versículo de número 20 deste mesmo capítulo, onde a gente está refletindo e meditando, a palavra do Senhor vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, o Senhor ele quer entrar. Aí o versículo 22 nos aviva, irmãos. O versículo 22 do livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, vem nos alertando, irmãos. Versículo 22 do capítulo 3, dá uma meditada para você ver. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cada dia o Espírito de Deus diz: vem, eu quero fazer morada em tua vida, vem. Eu quero preencher o vazio da tua vida, vem. Eu quero transformar você e levar em dimensões sobrenaturais. E muitas vezes nós preferimos dar ouvido às coisas malignas, às coisas carnais, e não queremos ouvir aquilo que Deus tem proporcionado para nós. A verdade é essa, queridos, mas nós temos que entender que a verdade prática é a palavra de Deus. Não tem para onde correr, não tem, louvado seja Deus, como se desesperar, como não entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, eu não quero sair desse objetivo dessa palavra, que é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cada dia o Espírito de Deus vem falando com as igrejas, querendo que nós venhamos entender os
chamado de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, no entanto, irmãos, nós ficamos de olhos fechados sem entender o que Deus quer fazer através da nossa vida. Você é um vaso escolhido por Deus, mas o Senhor, Ele não é invasor de vidas, Ele não é invasor de almas. A cada dia o Senhor tem um propósito para com a tua vida, e a vontade de Deus é abençoar a sua vida poderosamente. E você tem querido estar diante do Senhor? Você tem colocado as suas preocupações e ansiedades diante do Senhor? O Senhor, Ele te convida para um particular no versículo 20. Ele está batendo na porta do teu coração. Eu falo essa palavra para crentes e descrentes também. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e entender as promessas do Senhor a cada dia. Pois a promessa de Deus é abençoar a sua vida como um todo. O Senhor quer abençoar você por completamente. Mas será que você tem querido de verdade receber a bênção de Deus na tua vida? Será que de verdade você tem entendido o propósito de Deus para com a tua vida? Será se de verdade você está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas? Hein? Será que você está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas? Igrejas, irmãos, não é considerado neste momento que eu estou citando para você, igrejas não vai ser relatados a templos de tijolos. Igrejas vai ser eu e você. Você está ouvindo essa mensagem agora? A igreja é eu e você. Será que nós estamos ouvindo o que o Espírito de Deus nos diz? O versículo é bem claro e recíproco, é verdadeiro. O versículo que está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor fala de igrejas, fala de povos, fala de nações. As nações que o Senhor criou, as nações é considerado nós seres humanos, porque se nós não existisse, não haveria nações. As nações somos nós, e nós temos que povoar a outras nações, assim como nós fomos recebidos. Louvado seja Deus por alguém, ou alguém falou de Jesus para nós, e nós entendemos a proporção da palavra do Senhor. Nós temos que ir a todas as nações. Ouça, quem tem ouvido, escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero abrir um parêntese entre ouvir e escutar. Quando a Bíblia se refere a ouvir, ouça, do verbo ouvir, ela se refere a uma coisa muito recíproca e verdadeira. Quando nós ouvimos uma coisa, irmãos, é notório que nós guardamos aquilo que nós ouvimos. Às vezes as pessoas falam assim: eu falei com fulano ou com cicrane e entrou no ouvido e saiu no outro. Ela não ouviu, simplesmente escutou e passou batido. Mas quando a pessoa ouve, louvado seja Deus, é guardado sobre o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Versículo de número 20. O vazio é muito forte e grandioso muitas vezes em nossas vidas. E às vezes nós não queremos abrir a porta para o Senhor Jesus entrar, para Ele fazer morada em nossas vidas. Será que nós paramos para entender? Será que nós paramos para entender que dentro de nós existe um coração? Será que nós paramos para entender que a vida que está dentro de nós, ela está a ponto de morrer? Porque a nossa vida veio de Deus. E você acha que Deus concorda com o pecado da humanidade? Verdade que você acha que Deus compactua com o pecado da humanidade? Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E a cada dia o Senhor está dizendo para nós, crente ou não crente: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verdade é, a palavra do Senhor tem que ser anunciada. Verdade é, será que você compartilha um versículo ou você compartilha piada? Existem pessoas que estão brincando com as coisas. Existem pessoas que têm recebido mensagens no seu celular, em aplicativos de WhatsApp ou qualquer redes sociais, e têm rido perante e diante dessas mensagens de riso, que é uma piada, ou que é um desenho engraçado, ou que é alguém que postou alguma coisa e fez alguma montagem em certos aplicativos que tem sido criado para tirar a mente das pessoas do foco, tirar o teu coração do foco chamado Jesus Cristo, chamado Bíblia Sagrada, tem tirado a pessoa do foco da palavra de Deus. E o versículo nos adverte:
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está na hora, queridos irmãos, de acordarmos e entender o propósito de Deus a cada dia. Está na hora de acordarmos e entender que nós precisamos do Senhor. E entender, irmãos queridos, que nós, sem o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ir a lugar nenhum. Nós temos que entender que o propósito de Deus, a vontade do Senhor, é nos abençoar cada dia. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Porque quando tem promessa, tem também lutas, irmãos. Você é considerado como luz do mundo. Você que é crente é considerado como a luz do mundo. Mas observe que o versículo de número 11 do capítulo número 3 do livro de Apocalipse está dizendo: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem nos dias atuais? O que é que você tem guardado nos dias atuais? A Bíblia nos adverte dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Guarda o que tens. O teu brilho, irmãos, o teu brilho deve ser guardado sobre 7 chaves, no sentido expressivo de orações, para que esse brilho venha se manter. Quem te guarda? O Senhor quem te guarda e te guia a todos os momentos. Eu falo no verbo guardar, que nós precisamos de uma proteção de Deus a cada dia e a cada momento da nossa vida. Mas para que nós possamos guardar, louvado seja Deus, aquilo que tem em nós, o nosso brilho, é necessário orações. Porque cada dia que você guarda a sua vida diante das orações do Senhor, Ele está te protegendo. E a cada dia esse brilho que está em você, olha só, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse brilho que está em você, através das orações, através dos seus joelhos dobrados perante Deus, te pedindo, aleluia, pedindo ao Senhor que venha te guardar e que venha te proteger. O teu brilho espiritual cada dia vai brilhar e o teu semblante vai impactar a sociedade aonde você tem andado. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Quem é o monte dos dias atuais? Jesus Cristo. A sua palavra é o refrigério de vida eterna para a nossa vida. E Jesus Cristo é a rocha eterna. Esta rocha que quem está conectado nele não vai cair. É semelhante, louvado seja Deus, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que está em Cristo. Não vamos sair da nossa mensagem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, queridos, a cada dia, o Espírito de Deus, Ele tem chamado vidas para servir a Cristo. Será que você já parou para entender a proporção daquilo que o Senhor quer para a tua vida? Será que você já parou para entender mesmo que o Senhor quer algo particular contigo? Será que você está entendendo essa mensagem que eu estou trazendo para você nesta hora? Será que você está entendendo que o Senhor, Ele tem infinitamente mais para fazer através da tua vida? Meu querido, minha querida, uma coisa é notório para você: eu sou apenas um instrumento de Deus. E neste momento eu quero levar uma palavra de proporção tal que você venha a entender o propósito de Deus para a tua vida. O versículo é versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, quando você estiver diante de Deus, não vá com mimimi, porque ninguém pregou a palavra de Deus. Porque todos os dias, todos os momentos, tem pessoas em presídios, em hospitais, tem pessoas nas ruas pregando o Evangelho de Jesus. E quantas vezes você tem dito não para Cristo? Quantas vezes você tem negado o teu Senhor, mesmo em atitudes, em obra, quando nós rejeitamos ajudar o nosso próximo? Querido, querida, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Espírito Santo vem nos alertar que o Senhor a cada dia se aproxima à sua vinda. Irmãos, ainda o Senhor não veio. É dependente de nós, irmãos, a vinda de Cristo. Talvez você não entenda, a Bíblia vai dizer que o céu é tomado sobre esforço. Você está entendendo? Existem pessoas que estão correndo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como também existem pessoas que estão fugindo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Em qual classificação nós queremos estar? Eu quero estar na classificação de anunciador do Evangelho de Cristo. E é por isso que neste momento, nessa tarde aqui onde eu estou, eu
estou trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a palavra que você esperaria nessa tarde. Eu não sei se você esperava uma palavra de reteté, uma palavra pulando, gritando, mas eu estou trazendo uma palavra com calma, de fácil entendimento para a tua vida. Deus, Ele tem infinitamente mais para fazer através da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você já parou para entender que o propósito de Deus na sua vida é maior do que o que você imagina? O Espírito Santo de Deus, ele tem estado prontificado para abençoar a sua vida. E o versículo é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está na hora, queridos irmãos, de abrir mão de muitas coisas para que nós possamos estar se aproximando de Cristo. Está na hora, meus queridos irmãos, de abrir mão, louvado seja Deus, de alguma coisa, meus queridos, que não tem sido bom para nós. Está na hora de abrir mão e entender que o propósito do Senhor é te levar à casa do oleiro, quebrar e fazer um novo vaso. Está na hora de entender que somos pecadores, mas por meio de Jesus nós podemos ser santificados. Nós vamos ver, louvado seja Deus, lá em João, não vou fugir da mensagem, versículo de número 6, muito conhecido. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cada dia, Deus, Ele tem uma mensagem especial para o teu coração. A cada dia, o Senhor, Ele tem te abençoado cada vez mais ainda. A cada dia, o Senhor quer que você entenda a proporção da mensagem bíblica, que o endereço chegou até você. O endereço era você, a casa era você, e essa palavra é justamente para você. Em qual lugar você tem estado? Você tem procurado estar em lugar de destaque? O lugar de destaque que eu quero te colocar é como se você fosse um candeeiro e que tem que estar em cima do velador, não embaixo. Porque quando você está em cima do velador, você ilumina todo o ambiente onde você está. E você, como luz, declarado-se como luz através da palavra de Deus, o Senhor tem uma promessa para a tua vida. E você é luz, você é luz. E como diz a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus abençoe.